dia, boa tarde, boa noite. Nosso programa é gravado, Investimento Aberto. Hoje com meu amigo Aristeu Peta. E aí, Aristeu, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Muito bem, graças a Deus e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Aristeu. É prazer. Aristeu, você apresenta aí. Quem é Aristeu Peta? Bom, tenho 50 anos muito bem vividos, graças a Deus. Ah, fiz faculdade de economia, fiz direito, marido, pai de dois filhos lindos Pai de e idade, né? Não? tenho uma de 17, a Giovana, o Eduardo vai fazer 13 agora, dia 15, então ele já tem 13. Se eu falar que ele tem 12, ele vai ficar bravo. Mania de querer chegar nos 18 É, rápido, não né? sei para quê, né? Não sei para quê, não sei. E, e o que mais a gente gosta de fazer é fazer essas coisas que são boas para as pessoas, né? Acho que isso é o que define o Aristeu, né? O Não. cara que gosta de ajudar. Aliás, o significado do nome Aristeu é homem de família, né? Ah, é? É um dos. Quer dizer, É grego, italiano. italiano? Italiano. Ah, homem de família? Homem de família. Ah, que legal. Homem de família que gosta de festa. Homem de família perfeito. Nós de gosta de festa. Família é uma coisa das festas que eu sei, né? Com certeza. Bom, não é por isso que a parte mais usada da casa é a cozinha, a copa ali, né? Ah, Ela tem que tá na casa que nós estamos fazendo, fez uma cozinha integrada. Eu falei, ó, essa é a parte mais importante, porque começa e ninguém sai da mesa, fica ali conversando você gosta de e cozinhar tá também? lá. Tá, essa maravilha, essa Ó, maravilha. Esse é, projeto de cozinha integrada com a sala, tá super gostoso isso. na casa que a primeira casa ali que nós fizemos, quem desenhou a cozinha fui eu. Ah, Aí mudamos para esse apartamento agora. A disposição das coisas, eu falo, não, porque isso aqui é cozinha, essa gaveta faz sentido aqui e tal. E agora, nessa casa nova, a cozinha também, o projeto é. arquiteto? Porque como eu gosto, que nem a gente estava vendo ali, vai ter a ilha com a pia, o fogão, aí discutindo o gaveta. Eu falei, não, aqui tem que ter uma gaveta mais alta, porque os utensílios para você cozinhar, você faz. Aqui é mais coisa para servir, são talheres diferentes, os panelas maiores para cozinhar fica aqui não precisa, aqui é mais travessa e tal. Então, eu já imagino a coisa funcionando, né? Olha só, Aristeu. Tem o Masterchef. Próximo episódio vai ser Aristeu Masterchef. E olha, assim, a gente estava conversando um pouco antes ali de higiene, né, mental, de organização, de manter a cabeça limpa. Isso para mim é terapia, porque você abre uma garrafa de vinho, aí enquanto você. Ah, isso é gostoso. Sabe um filme que eu gosto muito? Ratatouille. Ah, gostoso. Porque ele falou uma coisa ali que aquilo eu acho que faz todo sentido para quem curte cozinhar, porque cada tempero, cada alimento tem um sabor específico. E às vezes você fala, puxa, isso combina com isso. Então, até no filme, ele cheira os alimentos para ver se tem a ver com o cheiro da comida que você está fazendo. Então, é gostoso você, no processo criativo da comida ali, você ir percebendo o aroma daquilo junto com o sabor, o que combina. E o Jacan, né, Eric É. Jacan, ele fala muito isso, que todo chefe tem que experimentar a comida para ver o sabor que Sim, dá, para concordo, ver se é concordo. aquilo que é aquela experiência que você quer passar para o seu consumidor ali, né? Não, Seja a mas família você, ou seja não, o. mas você colocou um negócio que eu nunca falei, né? Você falou um negócio para cara, você sentindo os aromas, vendo o que combina, as quantidades, a intensidade, as cores. É um negócio assim. E vai tomando um vinho, batendo um papo. Tarde, né? Não, é uma cultura. Mas eu começo a cozinhar muito tempo antes de servir. Por quê? Porque é esse processo.
Então, assim, além de ser gostoso, você vai cortando, vai separando, vai cortando, aí você vai. Uma outra coisa que eu aprendi esses dias, é o programa de finanças, né? A É, gente não, falando de coisa. a gente sabe. É, Mas uma coisa que eu aprendi, a pessoa estava falando, você normalmente refoga o alho com a cebola. Eu jamais. Eu falei, nossa, para, sempre fiz assim. Aí, por quê? Porque o alho é óleo, né? Então você tem que refogar ele com azeite e tal. Então tudo que você for pôr, um bacon, as coisas, são óleos com óleos. Que aí os gostos se misturam. E a cebola é água. Então você põe água no óleo. olha só, Aí eu achei super interessante. sensacional, sensacional. Mas como você lembrou, como a gente vai falar de finanças, e a diversificação internacional é importante misturar esse óleo com esse cebola. É botar os iguais com os iguais, é diversificação. Eu acho que hoje, como a gente estava conversando um pouco atrás também ali desse mundo globalizado, a, eu entendo que a diversificação ela é muito importante, porque você tem uma bolsa brasileira hoje que representa 0,6 a 1% da bolsa do mundo. E você tem uma bolsa, e o resto é o mundo. Tá, Então, quando você olha 100%, você representa menos de 1%, você vê que você está no lucro é, é isso aí. contra uma piscina olímpica que você tem fora, né? Então, isso é uma diversificação que a gente entende que faz muito sentido no portfólio dos clientes. É, você começa a ter mais outros riscos e volumes muito maiores que o mercado com precificações melhores, né? E você tem uma diversidade de papéis que aqui você hoje faz o quê? Via ETF ou via fundos. Então, você tem ali, por exemplo, você tem alguns fundos que têm influência do câmbio, por exemplo. Então, você Funcionário aqui, funcionário nacionais, aqui de isso, contribuição, o tá? fundo que aplica 100% lá fora. O que acontece? Ele acaba, às vezes, lá fora indo bem, mas o câmbio aqui, depende do momento que você entrou, não favorece. Sim, Aí não é um bom veículo. Então, e aí você tem os ETFs que são um pouco melhores, né? Que não sofre tanto assim. Mas eu gosto do investimento direto, né? O cliente que tem a possibilidade de... E hoje está muito mais fácil, né? Você vê C6 ter conta no exterior, Avenue, que agora é Itaú, você tem a Nomad, todo mundo oferecendo investir em renda fixa, investir, até porque o juro está alto lá é. fora, né? Subindo. E então é uma maneira dessas contas internacionais fazer. Então, está virando meio que commodities fazer isso. Assim, o primeiro ponto é, você acha que faz sentido investir no Muito. exterior por conta da diversificação e você acha que a gente tem mais riscos, mais papéis, mais oportunidades? Vamos partir justamente das opções que você tem. Imagina uma Tá, carteira, você tem 60% dela conservadora, 30% dela buscando algum tipo de performance e 10% para você especular, tá bom, né? Uma carteirinha moderada ali. tá. Se você for olhar no Brasil uma carteira dessa e olhar a composição do que você vai ter, você está limitado, né? Porque são os mesmos papéis das mesmas empresas. A Bolsa Brasileira, as 10 maiores ações devem ser, sei lá, 80, 70% da Bolsa. 10 ações devem ser. E se você olhar o índice há 10 anos atrás e olhar o índice Bovespa hoje, são basicamente as mesmas empresas. É, é E, algumas com uma forte ingerência governamental. e elas oscilam, uma é primeira, aí depois é a segunda, aí eu caio para a terceira, mas são as mesmas. Então, o que, que acontece? O mercado vai diversificar onde? No mesmo, Tá, né? Quando você olha a Bolsa Americana, por exemplo, 10 anos atrás para hoje, é completamente diferente. também é mais Tem empresa que dinâmica. nem existe mais, Pô, né? Você tinha IBM, Texaco,
Já não são mais top 10. General Motors, Ford, mudaram. Hoje são o quê? As empresas de tecnologia, as empresas digitais, uma ou outra indústria, vamos dizer assim, né? As farmacêuticas subindo muito, tudo. Então, você vê que o mercado ele é mais dinâmico. Então, você cria opções. Tá. Então, se você investe no índice Bovespa, investe no índice do S&P, por exemplo, você já contrata de largada uma coisa mais dinâmica do que a outra. Então, eu acredito que o mercado lá fora, você vê o que está acontecendo com o crédito privado aqui no Brasil. Mas está estressado. Estressado não vou dizer, mas tá. Não, mas você gerou uma insegurança grande, É. porque você não sabe se o balanço agora dessas empresas que estão pedindo revisão das dívidas, de fato é. Então, você pega empresa de varejo grande, que toda hora estava comprando, 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 toda hora fazendo um monte de coisa no mercado, de repente pede revisão de dívida. Então, assim, o dinheiro estava vindo da onde, então? Né? Tá. E aí você cria insegurança. Até porque a empresa que fez a auditoria para a americana que faz para 70% da bolsa, né? Tá no Brasil também, né? Tem quatro grandes, né? Então, e lá fora você tem, primeiro que isso é um negócio muito sério, você viu o que aconteceu com a GameStop lá, né? Sim. Eles fizeram uma ação forte para elas, o que tentaram fazer aqui no Brasil, Sim. mas lá fora eles proibiram e rapidinho, pô, para, então o negócio você é mais sério, é mais É maduro também. mais maduro. Então, assim, eu acho que você tem algumas vantagens. Moeda forte, Tá. né? Se você faz investimento direto, Você já tem uma moeda, está investindo em moeda forte, você está né? investindo em moeda forte, no mercado muito maior, com mais opções. Então, assim, e que ele permite outros serviços e produtos que você não encontra aqui. Tá. Então, eu acho que isso já Justifica. justifica, né? Tá. Agora, você falou que você prefere o direto, Sim. né? Obviamente, você tem uma visão de um especialista e tal. Mas por que você prefere o direto? Conta aí. Aí até vem uma outra pergunta associada que você falou que é mais fácil, mas é fácil. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante fazer um disclaimer. Lá fora, você tem os especialistas que são certificados pelas devidas casas, pelos órgãos ali, né? A SEC, enfim, dessas empresas que têm lá os seus bankers que tenham todas as certificações, tudo para poder operar. Tá Então, bom. isso é importante, porque nós utilizamos essas pessoas, essas figuras, para recomendar as carteiras, porque eles são os profissionais registrados e credenciados para operar lá. Tá Nós bom. estamos aqui. Tá bom. Então, Então, você investe daqui em alguma casa lá com profissionais, tem casa certificada, profissionais certificados. Tá bom. isso. Muito boa isso. Não é Por aquela quê? história, tem uma excelente opção. Quando é uma pirâmide, né? Então, e aí você tem, primeiro, o liability dele, a responsabilidade dele, e você tem, porque assim, quando você começa a operar direto com ele lá, você vê que ele fala assim, não, isso eu não posso fazer. Isso, não. Então, assim, ele já vai te regulando do que é permitido ou não aplicar e o que é dentro da regra da legislação. Tá. Coisa que nós aqui não vivemos lá. Então, é muito melhor você ter alguém local, raiz, né, ali, do que nós aqui tentar se aventurar e fazer uma coisa lá. Tá. Então você Aqui, investe através de eu por meio dele. sim. Por quê? Porque ele sabe as regras, ele sabe as condições, ele está muito mais enraizado lá do que a gente. Tá. Então, nós entendemos o macro e temos, assim como eu tenho, Distribuidor. ele é isso. Não, consultor para você. Você já precisa consultar. Cliente teu está aqui, está conversando. Nós já sabemos o caminho, o que a gente quer saber é por onde.
E, boa, Ele é boa. o nosso Waze lá. Tá, ok, 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 Né? ok. Então, Financial Ways. é, então e isso é super importante, tá? Então, assim, são casas habilitadas, pessoas certificadas e com muita qualidade técnica, que Tá, esse filtro aí nós fazemos. tá. Eu Então, brinco você com já tem os seus parceiros lá fora, são assim, parceiros, não é um cara que você, vou fazer um negócio com não, você. não, porque eu que eu ia falar, eu brinco que nós somos um grande escritório de recrutamento e seleção de parceiros. Tá, Então, tem um processo seletivo, tá. porque não é qualquer um que vai atender o nosso cliente. A gente sua muito para conseguir conquistar ele, né? É uma PCB desse tamanho, né? Então, então a responsabilidade é grande. Então, a gente se preocupa muito com essa questão do liability. Feito esse disclaimer, que eu acho que é super importante, você tem hoje, por exemplo, a XP, BTG, várias casas já abrindo contas para pessoas com tickets, porque alguns produtos que você vai investir no exterior, eles têm um ticket de entrada às vezes alto, né? Tipo 100 mil, 250 mil dólar. dólares, Tá. né? Então, para eles, uma carteira que faz sentido com uma boa diversificação, US$ 1 milhão. E tem uns que eles começam a partir de 500, mas a partir de 500 você já consegue ter dois, três fundos ali. E a XP, BTG, essas outras corretoras, começaram a trazer possibilidade de clientes com tickets menores poder investir. Então, 250, US$ 300 mil, ele começa a ter acesso a uma carteira sugerida lá para eles fazerem, Tá. direto lá, né? E o que que é legal lá, né, de você fazer direto? É que você não tem aquele que a gente estava comentando, que às vezes o fundo vai bem lá, mas no momento que você entrou aqui do câmbio, se você entrou com o câmbio alto, o câmbio volta, você perde, Aham. né? Mesmo ele ganhando lá, É, você acaba perdendo. Então, aconteceu isso várias vezes aqui, e você vê um veículo bom, mas que não entregava um resultado. ainda falando do gestor, por exemplo. O Não problema é é que o o problema. câmbio virou. E aí você tem uma perda grande. E depois, para você, outra coisa que a gente estava falando, ir recuperando essa perda, porque o veículo é bom, você demora, Sim. né? E às vezes não dá na tua mão, para ver o câmbio. E aí, se você está lá alocado diretamente, esse fator você tira, aí você tem 100% Mas do investimento rodando, né? se E, você, e moeda forte. é, basicamente você bota seu dinheiro, estou investido em moeda forte. Bom, Sim. não quero olhar para o câmbio, eu estou investindo na família. Ele fala, não. E é muito importante para quem toma essa decisão, é o motivo pelo qual está investindo. Boa, Elisteu. Porque quando você investe no mercado, você decide abrir uma conta lá, a gente entende que é um investimento de mais longo prazo, que não é uma coisa para você ficar mexendo também. Até porque você tem algumas tributações ali, e aí você, como o mercado lá não é muito favorável à renda fixa, né, porque sempre foi Não, de juro baixo, então você tem muitas opções de renda variável. E renda variável é mais longo prazo. Então, o ideal é que essa parte da carteira que você aloca lá, de fato, seja uma carteira de horizonte de longo prazo. Então, normalmente, as pessoas. Isso tudo, também outro disclaimer importante. Tudo feito via Banco Central, remessa de câmbios, ah, tudo. não. Né? Então, assim, Bom disclaimer. a gente deixa tudo isso certinho, porque dinheiro com origem, tudo bonitinho, porque o compliance lá, CRV, Platinum. sim, e eles são muito severos nisso. Tanto que, para abrir a conta lá, às vezes leva 3 semanas, porque duas é só de compliance. Caramba. Compliance, ele pede 2 semanas só para analisar. E aí ele toda um monte de demanda que tem. Mas passou isso também, porque ele te avalia na entrada, Tá. depois ele vai fazendo só a manutenção. Então, você tem fundos de private equities lá, que você não encontra aqui, né? Que são de emissões lá fora. Então, você, olhando esse horizonte de longo prazo, eu acho que faz bastante sentido e você
poxa, mas o câmbio está 5 e agora depois ele cai para 4,5, cai para 4. Vou perder dinheiro. Eu gosto de pensar de que você vai permitir que essa diferença, caso o câmbio venha a cair, e é um investimento de longo prazo, a performance da carteira vai compensar esse câmbio no É longo prazo, né? longo prazo. Então, e outra, você não sabe se o câmbio vai cair ou vai se manter, Sim. vai fazer. Então, nunca vai ter o tempo certo. O tempo certo é a hora que você decidiu fazer. E Ok. aí você faz. E tem que dividir o que é rendimento em real e o que é rendimento em moeda forte. Você mandou US$ 500 mil, quanto me rende US$ 500 mil? É em dólar. Em dólar. Não dá para olhar, falar, esses 500, agora é 1,5 milhão aqui, e aí ele está. Esquece. Tá, você tem, ó, eu tenho tanto em dólar. É tanto E a em minha dólar. carteira, que tinha tantos dólares, agora são tantos dólares, que cresceu tanto em dólar. E dividir. Porque se você. Senão você vai olhar e falar, poxa, eu mandei US$ 500 mil. Aí agora ele vale 1,5 milhão. Não, agora ele vale 900. Agora ele vale 900. Tá ali com câmbio ali. Não, aí não, esquece câmbio e deixa a carteira performar. E aí você desenha a carteira de acordo com o seu perfil de risco, né? E mais importante é isso que eu gosto de enfatizar aqui, é a tolerância a risco. Tá. Porque, às vezes, o cliente, quando ele olha a longo prazo, as perguntinhas básicas são: você vai mexer no seu dinheiro em 6 meses, um ano, 5 anos? Então, as perguntas de longo prazo imediatamente te remete a arrojado, a Tá. agressivo. Por quê? Porque você não vai mexer o tempo, né? Favorece o investidor de longo prazo em renda variável, então ele já te diz que você tem um perfil arrojado. Mas, às vezes, a tolerância a risco do cliente, ele não consegue olhar e ver. Tem uma cliente que ela manda mensagem para ele e fala: "Esse eu estou na UTI dentro da minha carteira." Por quê? Ela não tolera ver isso. Então, embora o perfil dela diz que ela é arrojada, mas a gente tem que entender qual é a tolerância dela de ver, porque uma outra característica do mercado internacional é que tudo é marcado a mercado lá. Sim. O que começou em Sim. janeiro, agora aqui. Então, você pega um bonde e fala: nossa, mas não é renda fixa? E ele oscila. Então, é igual quem compra tesouro, fala: mas eu estou comprando inflação, título atrelado à inflação. Mas você já viu o PU dele, como é que chacoalha ali? Às vezes as pessoas não fazem ideia, acho que é uma renda fixa, Sim. fixa, mais inflação. E não é, né? Se Não você é. resgatar ela no momento errado, Vai vender por quanto estão pagando. vai vender por quanto estão pagando. Quanto estão pagando. Não tem esse negócio. Pela compra de juros, está pagando isso. Quem comprou lá atrás, ali, título de 2050, pensando lá na frente, você teve juro baixo, que valeu bastante. Aí você tem juro alto agora, que não vale nada. Daqui a pouco o juro baixo vale bastante. Por isso que é de longo prazo, você tem que ter a cabeça exatamente disso. Esse é um ativo que eu vou deixar ele ali. Eu tenho um objetivo específico para ele e tudo bem. Eu vou olhar as oscilações, vou. Isso é uma outra coisa também do mercado mais maduro lá fora, é que eles entendem e fazem valer muito essa opção do longo prazo. E Agora acompanhar diariamente lá fora não é, não. não, Né? o que é outra coisa, característica interessante, porque aqui você vê, você comprou o Tesouro 2045. Aí o Brasil foi bem, nossa, ele valeu super bem. Aí depois agora tá ruim. Não, vende, porque tá ruim. Não, mas a gente já comprou ele olhando como uma parte de segurança da carteira, porque o risco de crédito do tesouro tende a zero, Tem a zero. né? Eu gosto do professor de matemática que falava bastante a isso, né? Tende a zero, Tende né? a Tende zero, a né? zero. E É bom que é assim, zero, não é zero. Tende a zero. tende a zero. Então, então você sabe por que que você vai carregar aquele título, apesar da oscilação dele, que é pela segurança de liquidez ali da carteira e tal. E eles trabalham muito isso. Pô, mas você não comprou pensando nisso? Então eles não entendem essa lógica de trader se você não está comprando papel para ficar tradando. Sim. Então não tem essa, comprou renda fixa pré, subiu, você vende a mercado, realiza, depois compra após, espera, compra o tesouro, está alto, Em vende. geral, o pessoal perde dinheiro, né? Quem tem macaco que fica pulando um de galho em galho, cai, né? Cai mais do que isso, mas fica bastante.
Eu acho que tem dois movimentos importantes ali nessa tua pergunta. Primeiro, houve, eu acho que um avanço muito grande do mercado de agentes no mercado, seja ele qual estrutura for, seja instituição privada, ou os autônomos, construtores, e cada um tem a sua mágica para a carteira do cliente dos outros. Então, na verdade, Essa eu gostei dela. porque ele olha e fala assim, poxa, eu faria melhor nessa carteira. E ele não olha o trabalho que você está fazendo. Às vezes, como a gente falou, ele entrou num fundo, teve uma perda agora no começo do ano passado, foi a guerra. Então, Tá. ele vinha carregando, despencou. E você não vai realizar, às vezes, R$ 200 mil de prejuízo do cliente, ou 20% de prejuízo do cliente. Vamos tentar, cara, o mercado voltar, vai, o mercado voltar, você não precisa de dinheiro, não. Então, tipo, Você olha a tolerância a risco do cliente, conversa com ele e fala, ó, a carteira está positiva, dá para carregar isso aqui, porque a gente acredita e tal, então, ó, isso aqui realmente é prejuízo, sai, realiza, e vamos. Tem decisões ali que é tomar, e aí a pessoa vem e fala assim, não, esse fundo está ruim, então, porque ele está olhando a foto, não olha o filme. Então, tem muita gente que acaba tradando, e aí, voltando para a tua pergunta, e fazendo isso, e acaba perdendo dinheiro porque vai realizando prejuízo, 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 prejuízo. Você está conversando com um cliente em Orlando, no escritório lá, e o nosso sócio lá trouxe um cliente. Ele falou: olha, Aristeu, eu comecei a brincar ali no mercado e perdi R$ 1 milhão. Por quê? Porque eu fui comprando e vendendo na hora errada. cara, Então, assim, às vezes, olhar o que os outros, todo mundo conta as pingas que toma, não o que leva. Então, o importante é você ter paciência e frieza nesse momento para saber e acreditar no profissional que está te orientando. Porque, por exemplo, eu estudo bastante, fiz várias certificações. Então, é comum a pessoa no mercado que está ali, que o mercado é aberto, tem concorrentes. E aí ele vai e oferece para você uma coisa melhor. Então, a pessoa ela olha a carteira que você desenvolveu e tem essa solução mágica que é mudar a carteira do cliente se ele vai em consideração o prejuízo que ele vai tomar ali, né? tá. Então, acho que a gente tem que olhar quem fez o trabalho, o profissional que está assessorando ele, quanto tempo de experiência tem, quanto estudou essa pessoa e o que é o combinado com o cliente, né? Sim. No final das contas, a decisão é comum, né? Sim, Você orienta a decisão dos dois, né? sim. Não é papo de, não. Te orientei, a gente conversou e nós concordamos, você concordou que será. E isso é muito interessante lá fora, porque, assim, no mercado direto, porque ele fala para você, mas não combinamos? Ah, que legal. Por quê? Porque se você diz para ele, pô, eu não fiz isso, e você questiona ele, ele responde. É, É muito sério isso lá para ele, que é o liability. sim. Então, não combinamos? Então, peraí. E lá o que é engraçado é que se você diz que ele não combinou e prova que combinou, ele te processa também. Uau! Porque você está dizendo que ele não está Ah, achei cumprindo com o dele. Então, o mercado funciona mais reguladinho ali. A gente tem gostado bastante do mercado internacional, direto, direto, tá. direto. E me diga uma coisa, uma pergunta aqui. Você está brasileiro e Bolsa Americana em 20 anos? Se tem ideia, assim, por exemplo, até que a Bolsa Brasileira anda em 20 anos, andou meio de lado, a americana. Tem um gráfico, depois eu mostro para você, porque ele é muito legal. E Quero faz, ver. e faz a gente pensar bastante nisso. Ele mostra a Bolsa Americana andando bem mais rápido, bem mais forte do que a Bolsa Brasileira, mas também com muito estilo econômico, muito estímulo econômico, Tá, como é que é assim? muito dinheiro Tá, colocado no mercado, muita injeção. tá. Desde 2008, a quantidade de dinheiro colocado gerou essa liquidez muito grande. Ah, então já viu para cá, deu uma empinada.
E Tá. aí principalmente a partir de 2008. Então, você vê que tem o gráfico de dinheiro emitido pelos bancos centrais e o S&P. É totalmente correlacionado. Então, só teve um momento que foi ali, acho que 2014, ali, se eu não me engano, que continuou imprimindo dinheiro os bancos centrais começaram a pagar a dívida. Tá. Então, aí a curva dá uma inflexionada. Porque dinheiro que é Se dívida eu lá não na me frente. engano, eu não vi esse gráfico, mas pode ser em 2003, né? Foi quando o Ben Bernanke falou que a gente vai reduzir os estímulos. Sim, Cara, que isso? isso. Acho que foi desde 13, 14. Então, e aí você vê, nós vem e vinha até a pandemia. Aí a pandemia você tem um candle assim gigante para cima. Se eu não me engano, a pandemia foi mais de 30 trilhões de dólares entre Banco Central americano, europeu, chinês e japonês. Só esses quatro deu mais de 30 trilhões de dólares de. Pô, depois eu mando esse gráfico aí, cara. Tá, a gente. Você poderia. Central Bank Assets. Tá. Aí eu acho que é IARD, se eu não me engano, tem lá. Central Bank Assets. Aí tem o link, você clica ali, você vai descendo a página, você vê uma delas essa correlação do dinheiro emitido com o pagamento de dívida dos bancos centrais e do S&P. Uau. Mas vem cá, vamos voltar aqui para essa questão. E um investidor que quer, deixa eu falar, qual o ticket? É difícil. Eu também, é legal, o mercado é bom e tal, mas eu quero investir. Como é que eu faço? Eu tenho visto hoje muito acesso ao mercado internacional para essas contas C6 Bank, Nomad, acho que a XP também tem uma conta internacional. Então, você consegue aplicar o saldo nas rendas fixas, né? Que tem ali, até por conta do juro um pouco mais alto lá. Mas para o investidor ter uma carteira diversificada, ele precisa, a partir de 500 mil dólares, dar. Como eu falei, tem algumas casas que conseguem fazer com um pouco menos. Não sei se é por exceção, se é por regra, mas a partir de 250, 300 mil, algumas casas eu sei que é possível fazer. Para você investir Mil dólares. eu quero investir lá fora, sou um cliente que está, não sei dizer, mas Mas eu tenho 1 milhão de reais e quero colocar alguma coisa lá fora. Tá? Ou não? Vou dizer, R$ 1 milhão por todo o seu dinheiro não faz sentido. não faz sentido. Não, porque aí o ticket, para você começar a conseguir fazer uma diversificação, como eu falei, tem casas que a partir de 250 mil, 300 mil dólares, ela consegue montar uma carteira para você. Tá. Tem casas que a partir de 1 milhão, a partir de 500, então, e aí a gente, de acordo com a disponibilidade do cliente, dentro do nosso critério de recrutamento e seleção, como colocar naquele parceiro. Mas uma carteira hoje, para você ter uma boa eficiência, a partir de 500 mil dólares, Tá. a gente já consegue pensar em. Porque, como eu falei, tem fundos que têm 100 mil dólares de ticket de entrada. Tá. Aí você diz para mim assim, pô, se você tem 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais, vai, e você quer diversificar, eu só quero, assim, não faz sentido usar como estratégia de diversificação. Mas eu tenho um pedaço lá fora. Também isso acho que não faz sentido. Acho que Aí não faz sentido lá ficar no é Brasil. melhor ficar via Brasil, numa ETF ou um fundo, Aí, alguma se você coisa quiser que botar esteja. isso, aí você te perguntar. Se você quiser meio correr um risco internacional, compra da CF, via Brasil mesmo. Isso, Você acha que seria o melhor? sim, Tá, tá. É interessante, é interessante. Você, tickets menores, eu fazer através de veículos, via como até Brasil, um veículo moderno também, né? Fora, né? Estão sendo vendidos também. Né? sim. É porque é uma forma de você fazer, comprar um papel direto lá, né? Então, assim, eu acho que isso é uma opção. Agora, para você, de fato, fazer uma carteira, dolarizar, de fato, o seu patrimônio, aí você tem que ter, ali, acho que a partir de 500 mil dólares, Tá, seja tá, 300 mil dólares, 250 mil dólares, algumas casas fazem, mas eu não sei se são regras que eles aceitam a partir. Né? tá. Eu sei que tem algumas coisas que dá, mas não tenho certeza Não, que não são dá. bom. Se a pessoa tenha lá e queira botar 500 mil dólares, vamos supor que seja isso.
Isso dá para gerar um fluxo de caixa recorrente depois? Você bota lá e não vê o dinheiro. Não, você pode montar, aí de novo, né? Teu perfil de risco é a tolerância a risco. Ah, Então, se é um investimento de longo prazo, que você não quer fazer, quer deixar em moeda forte, um hedge, aí você pode fazer uma carteira de dividendos, você pode colocar bons na carteira, tem fundos de crédito privado por conta de uma marcação a mercado lá fora, né, para ajustar o preço das coisas, estão pagando muito bem e pagam dividendos. Então, aí você consegue montar uma carteira pegar a de renda, né? dividendos lá, É né? dividendo, Sim, beleza. você pode dar para montar uma carteira de dividendos, com certeza. Até porque, pelo aquilo que nós falamos, o mercado lá fora, como renda diferente aqui do Brasil, que não tem juro para ficar pagando, sempre a renda variável foi o veículo de dar melhor retorno para o investidor. E aí ele tem, você tem ação de tudo que é tipo, paga dividendo, não paga. Mas o que eu uma outra coisa que é muito interessante, e a gente tem feito algumas sugestões, para esse cliente, vamos chamar o cliente private, que ele quer investir no exterior, por exemplo. Tá. Ele quer comprar um imóvel no exterior, né? E às vezes ele vai pegar aqui US$ 1 milhão e pagar lá. Agora, ou vai pegar uma parte e vai fazer o mortgage. Hoje até a gente estava vendo a taxa aqui, né? Está mais ou menos 6,79 a taxa do mortgage lá nos Estados Unidos. Imagina que ele pode pegar esse dinheiro, colocar num banco na Suíça, tudo legal, né? Voltando ao disclaimer, Isso já é Banco bacana. Central, legal, tudo certinho, e conseguir um colateral em francos suíços a 2,50 ao ano, contra 6,79. Ele pega lá 60%, 75% da carteira dele em garantia, pega esse dinheiro, faz o down payment no imóvel dele lá, ou compra à vista, depende do valor do imóvel, e tem um custo de dívida de 2,50 ao ano. Uau. Isso é possível fazer lá fora. Com dois mercados, tá vendo? Suíça e Estados Unidos. Isso é o mercado mais transparente, né? É, É o mercado mais transparente. Tanto que ele não. O que o banco coloca lá o título, vamos supor, ele emite a 100% do CDI, por exemplo, ele vai te pagar, vai, falar 10% ao ano. Ele não vai te repassar 9 para ficar com spread, que é onde ele ganha dinheiro. Não, ele vai te repassar os 10, mas vai te cobrar uma advisory fee, tá. que é para você ter certeza que você está comprando a melhor taxa diretamente da Eu falo emissora. isso. É também porque é mais aberto, né? É assim, fair. Eu acho que todo mundo, ninguém trabalha de graça, todo mundo tem que ganhar dinheiro com o que Sim. faz. Mas com transparência é melhor, né? Então, e aí você triangula essa operação, né? E a operação tudo lícita, tudo legal, não tem. Nossa, você precisa talvez fazer uma estrutura ali de ter um tax advisor para poder ver os benefícios fiscais, os impostos que vão ocorrer ali, mas cliente que quer comprar casa lá ou investir em algum business, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem recomendado que, em vez dele descapar, tem um cliente ali que a gente está trabalhando, ele quer montar uma rede de academias e está pretendendo gastar US$ 1 milhão. E então, nós oferecemos isso para ele. Falou, por que que você não pega esse valor, ao invés de descapitalizar, pega um colateral lá na Suíça a 2,50 ao ano, investe aqui, Tá. e aí o que que acontece? Como você vai pegar 60% da carteira, você monta uma carteira toda em renda fixa, que teoricamente ela deve render 6, 7% ao ano. Você pegou 60% disso a 2,50, então, em tese, toda a carteira remunera o colateral que você está fazendo e você investe na sua rede de academia, por exemplo. Você vai ter um retorno de, sei lá, 20% no ano da sua carteira, da sua academia, e ela vai se pagar em 5 anos. Então, você faz, obviamente, alinhado, mas você usa o dinheiro
que a própria academia vai te devolver, e a sua carteira, em tese, paga o colateral que você fez aqui. Então, na verdade, você ganhou. Você investiu no seu negócio com dinheiro que te custou zero. Nossa, câmara de leituras interessante é possível fazer, pensando assim no mundo globalizado, né? Você pode pegar dinheiro em um lugar, emprestar no outro, né? Montar o seu negócio, pega um dinheiro aqui, pagando tanto, aplica aqui com renda fixa. Pode até pegar dinheiro aqui em renda fixa, é renda fixa, se puder. Porque aí você vai ter o custo do dinheiro, né? Você vai pagar lá, no caso, nessa operação, 2,50 em franco suíço. E o franco suíço, pela paridade dólar-euro, nos últimos 20 anos, ela sempre ficou para baixo do dólar. Tá, Então, é um risco. Em 20 anos, ele não superou o dólar. Então, você não tem muito risco do câmbio, né? tá. Ali que você vai estar indexado numa moeda, né? Numa outra moeda que não é o dólar. E então, assim, você pega para investir em negócio, para gerar, ao invés de você descapitalizar, você usa o dinheiro que não é seu, que vai estar remunerado com uma taxa muito atrativa, mesmo para padrões americanos hoje em dia. E acho que você vai, se você fizer um colateral nos Estados Unidos hoje, você vai pegar 5, 6%. Pô, o juro já deve estar em 5 e pouco, então é a partir disso mais um spread. Então, assim, a gente está falando 6, 7% contra 2,50, né? Estressando que o juro na Europa suba, vai para 3. É uma previsão de subida aí, mas Tudo bem, vai para vai. 3. E 3 é o custo total da operação, já com ganho do banco, do spread do Tá, banco. Então, você consegue fazer estruturas e isso é possível fazer você estando 100% lá fora. tá. Aí o que a gente faz muito é pegar o tax advisor, se é nos Estados Unidos, se entende a legislação, tudo, monta uma LLC ou uma corp, depende do que você vai querer fazer, e essa empresa é que faz o trabalho para você ter uma eficiência fiscal. Que é outra coisa, né? Porque no fim do dia todos pagaremos impostos. É, Só tem duas certezas na morte e impostos. As duas únicas coisas que são certas, a gente não tem dúvida que sempre vai chegar lá, né? sim, sim. É. Mas é interessante, isso é bem interessante, bem interessante. Eu acho que, assim, quando a gente pega... Eu gostei muito do que você falou também sobre tolerância a risco e, basicamente, o perfil, né? Porque, às vezes, a pessoa, mas quando você vai ver, cara, eu estou na UTI, eu falo, você está na UTI, meu amigo, você não tem apetite, você não Então, e tem se te fome. incomoda, se te tira o sono, já não é seu perfil, É, né? O sistema, o algoritmo lá que faz a conta, ele vai te dizer que é. Mas é número, né? E o número não é o ser humano, o sentimento. E aí, esse que você tem de percepção, que aí é importante do conhecer o seu cliente, é justamente de olhar e falar, olha, isso aqui de fato está desalinhado ao que você aguenta de oscilação no seu. Eu lembro na crise, eu estava nos Estados Unidos e uma cliente me ligou. Falou, Aristeu, isso foi antes da pandemia, 2020. E foi na época que o Trump estava brigando com o Irã ali, né? tá. Tava aquela discussão. Ela falou, e aí? Eu falei, Estados Unidos é muito maior. Muito provavelmente você não vai dar em nada, porque é difícil você brigar com o gigante. Tá bom. E ok, de fato não deu nada, né? Ainda deu sorte lá do avião, né? Aquele incidente lá com o avião. E Mas aí veio a pandemia e o mundo desabou. Ela falou: bom, passou um tempo, a gente foi conversando, conversando. Eu falei assim: olha, Aristeu, mais importante do que meu assessor é o seu papel de psicólogo. Porque ela queria, ela não tolerava isso. Só que a gente vinha ali, vamos relembrar o que estava ao final do ano de 2019, Estava tudo imigrando para cima, o é, governo novo, vindo, o governo que todo mundo queria e tal. Então, estava uma conspiração de coisa positiva. Já era, né? Vindo a ser fora, o Bolsonaro já sim, estava, né? Então estava tudo o Lula também estava. estava bem. Aí, de repente, você teve o corte, que ninguém esperava a pandemia, caiu ali assustadoramente. E no final do ano a gente conseguiu fechar a carteira positiva e tal. Mas nós estamos trabalhando no psicológico
do investidor, que é a tolerância. né? Mas, Ó, calma, né? Na crise, a melhor coisa de fazer é nada. Espera, respira. E quando a carteira dela entregou positivo, né? Nós recuperamos as perdas, a carteira, não alguns ativos. sim, Aí eu falei, ó, agora é a hora de começar a fazer umas limpezas aqui, se você quiser. E ela foi ficando mais tranquila, 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 e depois, ok, foi. coisa boa. Mas eu lembro do pediatra do meu filho que falava, a criança, ela vai ficar boa, com médico, sem médico, e apesar do médico. Quem precisa do médico é o pai da criança, porque o pai fica desesperado. Então, às vezes, o meu trabalho aqui é simplesmente acalmar o pai. E é verdade. Tem filho de 1 ano, né? Primeiro filho, então, fica desesperado, qualquer coisa. Minha esposa brinca muito comigo, porque minha filha tinha, sei lá, 60 dias, e nós fomos convidados para um casamento. E aí levamos ela, né? E um casamento muito bonito, tudo, do primo dela. E ali o som estava alto, e eu incomodado, porque ela estava no carrinho apagada. Mas o pai não estava. Ela está dormindo, ela está capotada. O que você está preocupado? Ela não está nem prestando atenção na música. Ela pode prejudicar a audição dela. Então é isso, é o pai que precisa do médico, não a criança, né? Certo. A gente tem, infelizmente, a gente tem um horário, eu espero para deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, assim por diante, para a gente encerrar. Você sabe, hoje em dia tem muita, né? Fica muito longo o programa, é muito longo, não vem isso não. Bom, primeiro espero que tenha agradado, que tenha atingido ali os objetivos, que tenha, Atingiu, importante. que tenha sido esclarecedor. A gente fica à disposição de vocês aí, Hudson, o que precisar, o que. Uma parceria total aqui, meu amigo, com certeza. E a gente só tem a agradecer a possibilidade de estar aqui falando sobre isso e desmistificando, nesse período de tempo que a gente tem, um pouco dessa experiência que nós vamos acumulando aí ao longo do tempo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, Alisteu. Muito obrigado. Valeu mesmo. Ótimo programa. Pessoal, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com Aristeu Festa, homem de família festeiro, hein? Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.